Olá! Tô aqui hoje diretamente da minha cozinha para mostrar para vocês, explicar e contar um pouco para vocês como é que a gente faz para organizar nossas refeições da semana, quais as nossas prioridades para conseguir comer de maneira prática e saudável, a nossa organização das marmitas, quanto tempo dá para deixar na geladeira, dá para deixar no freezer, como a gente descongela para que isso fique prático no nosso dia a dia, a gente consiga ainda comer saudável e comer uma comida gostosa todos os dias. Então deixa eu já começar dizendo que eu não sei se não tá dando um pouquinho de eco aqui, porque essa parte da cozinha aqui não tem tantos móveis. Mas vai ser com eco mesmo, porque é o que a gente tem pra hoje. Deixa eu começar falando sobre a nossa prioridade. A gente tem a prioridade de se alimentar saudável. E aí, pra se alimentar saudável, comer comida feita em casa costuma ser a melhor opção. Quando eu faço comida feita em casa, eu consigo controlar qual óleo que eu tô usando pra cozinhar, que isso pode fazer diferença, né? Quais ingredientes que eu tô comprando, o que tá indo dentro de cada prato. Posso comprar ingredientes de qualidade, ingredientes orgânicos, coisa que quando a gente come fora ou compra marmitas prontas, a gente não tem tanto esse controle. E aí, cozinhar em casa tem todas essas possibilidades. A gente dá prioridade para comprar alimentos orgânicos, como eu falei. A gente faz nossas compras online, então a gente consegue ter a praticidade de comprar online, que é ali uma coisa que eu demoraria talvez uma hora do supermercado, em 10 minutinhos eu resolvo pelo aplicativo. A gente tem um serviço de compras muito bom aqui no Reino Unido, que é, a gente usa o Ocado aqui, para quem é daqui eu sei que vão perguntar, a gente usa o Ocado há muitos anos e a gente tá muito feliz com o serviço deles desde sempre. Eles têm muita variedade, eu consigo comprar muita comida orgânica com eles, por exemplo, coisa que alguns outros supermercados eu não consigo. Isso aqui não é uma publicidade, tá? Eles nem sabem que eu existo. Eu só tô contando porque eu sei que muitas pessoas vão perguntar. Então, na praticidade, comprar online já nos ajuda um pouco. Mas cozinhar em casa, quem cozinha sabe que a gente gasta bastante tempo fazendo isso. Por mais que a gente faça receitas práticas, isso acaba demandando um tempo da nossa vida, porque é a parte do cozinhar, a parte de preparar ali toda a comida, a parte de recolher. Mesmo que a gente tenha máquina de lavar, é um monte de louça que suja, a gente precisa colocar na máquina e tal. Toda essa funçãozinha consome um tempo. E a gente aqui, com duas crianças, os dois tendo que trabalhar, mesmo trabalhando de casa, a gente tem cada tempo que a gente tem disponível, a gente aproveita para o trabalho. A gente se deu conta em algum momento que a gente estava gastando muito tempo cozinhando, que era um dos principais gargalos assim do que nos tomava tempo. E a gente começou a pensar em soluções do que a gente poderia fazer para deixar esse nosso dia a dia mais prático, comendo ainda comidas saudáveis, que é a nossa prioridade, mas de uma maneira que a gente não precisasse estar o tempo inteiro na cozinha. Café da manhã, almoço e jantar, tá ali cozinhando, lavando louça, recolhendo. Mas enfim, uma das primeiras coisas que a gente conseguiu foi fazer uma compra de refeições prontas, marmitas prontas, né? Não era pra ser a nossa regra, porque como eu falei, a gente não tem um controle tão grande quanto quando a gente compra comida pronta, mas a gente tinha isso como um complemento para adicionar praticidade do nosso dia a dia. E a gente consegue controlar mais ou menos o que a gente compra. Então a gente começou a comprar umas marmitas antes que eram veganas até, que aí a gente equilibrava, assim, que a gente não é vegano, tá? A gente consome carnes também. E a gente equilibrava isso no nosso dia a dia, só que com o tempo a gente enjoou da comida. A gente ficou um bom tempo comprando aquilo, acho que uns 2, 3, 4 anos, sei lá, foi bastante tempo. A gente enjoou da comida e a gente viu que o equilíbrio nutricional dela talvez não estava tão adequado pro que a gente estava buscando. Geralmente a quantidade de proteína não era muito alta e a gente estava meio enjoado. A gente foi pesquisar novas opções. Isso foi mais ou menos na época que a Júlia nasceu. Quando a Júlia tava pra nascer, eu falei, não, eu preciso encontrar alguma maneira de ter alguma coisa mais prática, porque eu sei qual é a demanda de um recém-nascido, que já era a segunda filha, né, já tinha passado pela primeira, e eu sei que a gente vai precisar de mais praticidade no dia a dia. E aí fui perguntar pra alguns amigos, eles me indicaram, nem lembro quem foi, mas alguém me indicou a Liliane, que trabalha com a gente até hoje. Então, pra quem não sabe como é o serviço dela, pra vocês entenderem, ela vem na minha casa a cada 2 semanas. Claro que a pessoa pode contratar quantas vezes quiser, mas no meu caso, 2 semanas tá tranquilo. Ela vem na minha casa a cada 2 semanas, ela fica de 3 a 5 horas, depende de quanta comida eu peço pra ela. E nessas 4, 5 horas que ela fica, ela faz ali em torno de 5 pratos diferentes em quantidades maiores pra me render mais refeições. Então eu consigo ali comida pra todas as refeições de mais de uma semana, assim, dá quase de 7 a 10 dias, digamos assim. Eu tenho essas refeições feitas na hora. E o que a gente faz com isso? A gente armazena na geladeira e no congelador. Eu já explico pra vocês como é que a gente faz esse armazenamento, mas mesmo pra quem não tem esse
serviço de uma pessoa indo na sua casa cozinhar, nesse caso eu também compro todos os ingredientes, né? Ela cozinha aqui na minha casa, então eu tenho esse controle de qualidade, digamos assim, né? Dos ingredientes. Mas mesmo para quem não tem esse serviço, eu acho que o que eu vou falar nesse vídeo pode ser útil no sentido de se organizar e separar um tempo da sua semana para fazer essas comidas e armazenar elas para que você possa ter mais praticidade no seu dia a dia também. Mesmo antes dela ir, mesmo agora, a gente continua cozinhando algumas refeições também, porque como eu falei, a comida que ela faz não dura pros 15 dias, né? A gente gosta de mesclar também com outro serviço de marmitas que eu já falo, que eu descobri um tempo depois, com a gente cozinhando também no dia a dia. E aí, quando a gente cozinha, a gente dá prioridade a coisas que sejam ou muito rápidas de fazer, tipo um peixe grelhado ali na frigideira, ou um bife também que seja, uma coisa muito rápida assim, ou então a gente faz alguma comida que também rende mais, que são os estilos de comidas que ela geralmente faz, como por exemplo fazer um feijão, que daí dura para mais dias, fazer uma carne de panela, uma carne moída, que a gente consegue render para mais refeições. Então é disso que eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Então, desde que a Júlia nasceu, então a Liliane começou a fazer isso pra gente e adicionou muita praticidade no nosso dia. E além disso, eu descobri outras marmitas que a gente compra também, que é uma assinatura pra quem mora aqui no Reino Unido. Eu vou dizer qual é, só pra ser útil pro pessoal que mora aqui, porque eu sei que no Brasil não tem esse mesmo tipo de serviço, nem no supermercado, nem a Liliane, nem essa marmita que a gente compra. Mas só pra vocês entenderem, essas maneiras que a gente encontrou de praticidade pode ser útil pra quem mora aqui também. A gente assina o Chefly. Eu não sei se eu não tenho código de desconto, não que eu tenha alguma parceria com eles, não tenho nada, mas eu acho que todas as pessoas podem indicar outras e ganhar algum desconto na primeira compra, se eu não me engano. Se eu tiver esse código, vou pesquisar depois, eu coloco na descrição do vídeo, vocês olhem aí e usem o código se for o caso, tá? Mas eu acho essas refeições bem equilibradas na quantidade de nutrientes que elas trazem. Elas são marmitas individuais e aí quando eu faço, ela tem já algum legume, algum vegetal junto, ela tem carboidrato e tem proteína, então ela tá equilibrada. As informações nutricionais vocês podem consultar até no site na hora de comprar, tem na embalagem também. Então ela funciona bem, especialmente pra gente durante a semana, quando a gente tá trabalhando e quer parar rapidinho de trabalhar pra comer rapidinho. Não tô comendo às vezes com as crianças junto, é só pra mim e pro Schiller, né? Como são individuais, eu acho que são 6 por semana, são 6 por semana. Então 3 refeições da semana, 3 almoços durante a semana, eu como desse Chefly, que é essas refeiçõezinhas prontas. E além disso, então, como eu falei, algumas outras refeições a gente come e tem esse espaço pro final de semana ainda, quando a gente tá afim de comer uma coisa diferente, a gente pede uma entrega, mas a gente tem feito cada vez menos isso. Ou a gente vai passear no lugar, a gente deixa pra comer fora nesses momentos, assim, então que a gente tem outras oportunidades e acaba conseguindo ter um equilíbrio, assim, de a comida que a gente faz, a comida que tá sendo feita com ingredientes direitinho, da maneira mais saudável possível, a gente tem na maior parte do tempo. E aí fora de casa, se a gente for comer uma coisa, não é um grande problema, porque a maior parte do tempo a gente tá comendo coisas bem saudáveis. Esse Chefly, por exemplo, são refeições equilibradas, são refeições saudáveis também. Ela só não tem o controle de que tipo de óleo que eles usam, por exemplo. Eles não priorizam alimentos orgânicos, por exemplo, como eu consigo priorizar em casa. Então eu tenho alguns micros detalhes. Não que deixe de ser saudável, mas eu sempre acho que a gente tenta assim, ó, onde a gente consegue, a gente coloca as prioridades, onde não dá, a gente reajusta. A prioridade é você ter tudo orgânico e tudo. Onde dá, a gente faz, mas onde não dá, a segunda opção funciona também. Ser prático também é uma das prioridades, então não há maior, porque se fosse a maior, talvez se eu focasse só em praticidade, a minha prioridade de saúde é lá pro fundo, né? Então eu tento encontrar formas de andar junto a minha prioridade de nos alimentar saudável e de ter um pouco de praticidade no nosso dia a dia, e são essas algumas das soluções que eu encontrei. E aí, para falar como a gente planeja a nossa semana, deixa eu falar para vocês como a gente monta o nosso prato do dia a dia. Como eu falei, a gente tem essas opções que a gente deixa congelada ou armazenada na geladeira por alguns dias, tem essa marmita e tem as coisas que a gente compra e faz também no dia a dia. A base, assim, o mais geralzão do que a gente faz é ter um prato que quase metade dele seja de salada fresca. E aí, a salada fresca, eu preciso comprar ela. A gente faz compra de supermercado 2 vezes por semana, então, para vocês entenderem a minha semana, 2 vezes por semana
não vem compra de supermercado, que vem com vegetais e legumes, algumas coisas frescas que a gente monta na nossa salada. Só que aqui a gente consegue comprar pacote de alface, rúcula, agrião já lavado, prontinho para comer. Então isso é muito prático já. Então eu não preciso ter essa preparação de saladas que muitas vezes, se você não consegue acesso a alimentos já higienizados, você precisa fazer essa preparação antes às vezes, né? Então talvez armazenar eles já higienizados pode ser uma alternativa, mas não é o meu caso. Então eu vou compartilhar o que a gente faz. E aí a gente tem, sei lá, algum vegetal verde sempre em todas as refeições, com tomate, pepino. Tomate e pepino a gente tem quase sempre, porque as crianças adoram, a gente adora, também é fácil. Beterraba eu compro uma que é pronta já, cozida. Brócolis, que é muito rápido de fazer, a gente faz no vapor quando tá cozinhando alguma outra coisa, coloca a bandejinha da panela, que é... Deixa eu mostrar como é que é a panela. Ó, essa panela aqui tem a parte de cima que é isso aqui, ó, furadinho. Aí eu cozinho o arroz aqui, coloco o brócolis aqui em cima, 10 minutinhos, nem isso. Tá pronto. O brócolis é uma coisa que a gente come muito. E eu compro também vegetais orgânicos congelados também. Tem algumas opções também, vou mostrar. Deixa eu ver se tem algum na geladeira agora, eu já mostro, espera. Tá, eu só tenho esse aqui agora, mas eu vou mostrar esse aqui porque esse aqui é legal. Mostrei outro dia nos stories até. Esse aqui é cenoura, brócolis, milho e ervilha, que a gente usa pra botar no arroz. Quando o arroz tá quase pronto, a gente acrescenta isso aqui pra dar um coloridinho ali extra no prato, que não é a salada especificamente, mas ele já adiciona alguns nutrientes a mais pro arroz que a gente faz arroz de complemento em várias refeições, então já coloco isso daí, ajuda. Eu tenho também os outros vegetais congelados que descongela rapidinho botando na frigideira também, eu não tenho agora pra mostrar, mas é uma alternativa de tornar essa comida saudável mais prática no dia a dia, ter os vegetais congelados também. Além disso, quando a Liliane vem, às vezes a gente faz alguma comida que vai vegetais juntos, e legumes, alguma coisa assim no forno, mas eu vou ser bem honesta pra vocês que eu não sou muito fã de congelar essa comida pra descongelar depois. Muita gente pergunta, e fica gostoso e fica bom? As comidas que a gente congela, no geral, elas ficam praticamente iguais, assim, não muda tanto a diferença de ela pronta ou dela descongelada. Mas os vegetais realmente, batata doce, cenoura, esses legumes que a gente faz, às vezes ela faz no forno, eu não achei ainda o ponto muito certo de congelamento pra ela ficar boa depois. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o congelamento, deixa eu só voltar pra montagem do prato. O que a gente come nas refeições? Então essa salada verde com outras vegetais frescos e às vezes legumes, uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Essas fontes de proteína são o meu foco geralmente quando eu penso nos alimentos que eu quero que a Liliane faça ou que a gente faça para congelar, porque a fonte de carboidrato eu acho mais rápida e mais simples de eu acrescentar. E aí só não é junto quando o prato já tá completo, por exemplo, uma lasanha, ela já tem a proteína e o carboidrato no mesmo prato. Mas a maioria deles são separados. Então a gente faz, sei lá, um feijão, a gente também tem o carboidrato, a gente faz o arroz. Óbvio que, né, quando a gente faz o feijão é arroz. Mas aí, quando a gente faz alguma outra carne, por exemplo, frango, peixe, porco, aí a gente varia um pouco entre batata doce, batata normal e arroz. A gente não varia tanto assim carboidrato, tá? Na verdade, no geral, a gente não varia tanto as coisas. A gente tem uma variabilidade dentro do que a gente come, mas a gente não é super inovador assim nas coisas que a gente come no dia a dia. A gente acaba repetindo muitos pratos, mas muitos pratos que a gente gosta, que são saudáveis, então tudo bem. Quando a gente enjoa, a gente meio que deixa de lado por um tempo e começa a fazer coisas novas, mas a gente tem assim uma sequência de comidas que a gente acaba repetindo. Acho que isso facilita até pra pensar no planejamento, né? Não precisar inovar toda semana, a menos que enjoe, né? Daí se você enjoa com mais frequência, daí eu acho que tem que inovar mais, né? E aí, então, esse é o nosso prato. Proteína, carboidrato, salada. Salada eu faço na hora. Carboidrato, muitas vezes eu faço na hora. Quando é arroz, então é 10 minutinhos tá pronto. E o foco maior, geralmente, costuma ser na proteína que vai acompanhar aquele prato. Liliane, quando vem, então, ela tem uns 4 a 5 pratos que eu peço pra ela fazer. Eu vou botar uns vídeos de algumas comidas que ela faz. Das comidas que ela faz, a gente congela, mas a gente não faz, por exemplo, arroz ou não faz massa pra congelar. Eu acho que isso é bom deixar claro. Esse tipo de comida eu também não acho que faz muito sentido congelar. Por quê? Porque arroz e massa se faz muito rápido e quando descongela, eu não acho que fica o mesmo gosto. Eu acho que é mais difícil. Talvez tenha como fazer, mas eu acho que é um pouco mais complexo. Então já não tenho esse tipo de alimento. A massa da lasanha, só umas lasanha congelada ou descongelada ou fresca, também não acho que faz muita diferença. Então esses alimentos que, tanto legumes como massa, arroz, que eu acho que eles ficam mais molengos, como a gente não congela eles, talvez por isso que a gente não se incomode com o gosto. O gosto acaba ficando bem parecido das coisas que a gente acaba congelando, descongelando. Então é isso, esse é o raciocínio da montagem dos pratos, de como eu faço essa comida no meu dia a dia, né? Seja quando a gente faz, quando a Liliane faz, quando eu compro uma marmita. E eu vou falar um pouquinho de armazenamento agora, porque eu acho que teve muita dúvida já quando eu compartilhei
compartilhei nos stories, muitas pessoas que não sabem como armazenar, por que armazenar e como armazenar direito, tá? Então deixa eu começar explicando por que a gente precisa prestar atenção da maneira que a gente armazena as comidas. Quando a gente cozinha um alimento, ele geralmente mata ali a maioria das bactérias que poderiam ser nocivas pra gente, pra nossa saúde, por exemplo, salmonela, tá? Acontece que depois de esse alimento esfriar e entrar em temperatura ambiente novamente, ele tá numa temperatura muito alta, essas bactérias, elas podem começar a se proliferar de novo. Por isso que a gente tem um tempo, assim, um tempo que pode ficar em temperatura ambiente que seja seguro, que se as bactérias começarem a se proliferar, vai ser numa quantidade tão pequena que ainda não é maléfico para o nosso corpo. Eu acho que é importante entender que essas bactérias, elas se proliferam naquela zona próxima à temperatura ambiente. Aquela zona é a zona ideal para elas proliferarem. Então, enquanto você está cozinhando, aquela temperatura está alta, a bactéria não está proliferando. Se você congelar um alimento e a temperatura está muito baixa, ela também não consegue se proliferar. Mas entre esse muito baixo e muito alto, tem toda uma zona aqui que passa pela temperatura da geladeira até a temperatura ambiente que a gente está acostumado. E aí, tem uma regra geral que mais ou menos na temperatura ambiente, a gente pode deixar os alimentos fora da geladeira umas 2 horas, por exemplo. Mas muda se a temperatura ambiente for 15 graus ou se a temperatura ambiente é 35 graus, dependendo onde tu tá, dependendo qual a condição climática do dia. Então, eu queria dar esse exemplo para vocês não acharem assim que tanto faz a temperatura. Não, faz diferença. Só que a gente não tem muito como saber na temperatura que eu tô hoje, quanto tempo eu consigo manter essa comida fora da geladeira. Então, por margem de segurança e quanto de bactéria tem ali que vai se proliferar. Então, por margem de segurança, tem algumas recomendações gerais que, no geral, vai funcionar aquela recomendação. Então, a recomendação geral é não deixar passar de 2 horas fora da geladeira um alimento em temperatura ambiente que é 20 e poucos graus, que eles consideram isso. Lógico, se dentro da tua casa tá 12 graus e tu quiser deixar um dia, talvez não vai fazer diferença esse um dia. Mas um exemplo que eu quero dar, que é bem comum no Brasil, tem temperaturas acima de 30 graus. Se a temperatura tiver 35 graus, é 1 hora fora da geladeira, que é o recomendado máximo de tempo de deixar em temperatura ambiente. É bom prestar atenção nisso, porque tem muita gente que passa mal, até morre por causa desse tipo de infecção, que são muitas vezes infecções sérias por mau armazenamento de alimentos na própria casa. Muitas vezes a gente vai no restaurante, preocupa como armazena no restaurante, só que o restaurante sabe as regras de armazenamento de alimentos, muitas vezes está muito mais dentro das regras do que a gente, que às vezes no dia a dia a gente não sabe mesmo, né? Porque muita gente não sabe. Eu vejo pela minha família, assim, que às vezes as pessoas deixam as comidas fora da geladeira por muito mais tempo do que deveria. E lógico que isso também varia de tipo de alimento para o outro. Alguns alimentos são mais propícios a essa proliferação rápida de bactérias, pela formação deles, pela quantidade de umidade talvez que eles têm, do que outros. E aí, eu queria explicar isso para vocês entenderem a importância de armazenar corretamente os alimentos, e aí eu vou falar para vocês quais são as recomendações gerais. Como eu falei, elas variam de alimento para o outro, de temperatura para outra, mas no geral, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar alimentos fora da geladeira até 2 horas, passar, sei lá, 3 horas no máximo, considerando essas variações aí, mas considera aí 2 horas para você por margem de segurança. Dentro da geladeira, maioria dos alimentos vai ser em torno de 3 dias, um armazenamento seguro que você pode deixar. Então, fazer comida para deixar na geladeira a semana inteira, talvez não seja uma boa opção. Por isso que é bom prestar atenção nisso. Em compensação, eu vi ontem a informação de que um ovo cozido com casca dentro da geladeira dura até 7 dias. Então, tem variações. Se vocês quiserem, pesquisem especificamente algum alimento, quanto tempo eles duram, tá? Mas eu tô dizendo aqui as recomendações gerais. Então, fora da geladeira até 1, 2 horas, dentro da geladeira até 3 dias, e aí no freezer, os prazos são muito maiores, são de meses. Freezer, claro, eu não tô falando do congelador da geladeira, que esse dura um pouquinho mais, mas eu nem tenho esse, então nem sei quanto tempo. Às vezes é 2, 3 dias a mais, alguma coisa assim, não é tão mais. Tô falando de freezer que realmente fica muito gelado, com temperatura lá, acho que é menos 18 parâmetro de temperatura de freezer, tá? Isso, ele geralmente dura meses, mas eu nem me preocupei com o tempo limite máximo, porque aí vocês pesquisem se por acaso vocês deixarem muito tempo. Como a gente consome aqui os alimentos tudo dentro de 2, 3 semanas no máximo, eu nem me preocupo muito com isso, tá? Mas dura bem mais tempo. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer essa programação quando a Liliane vem aqui de 2 semanas. Eu preciso congelar boa parte desses alimentos. Como eu falei, as comidas dela duram de 7 a 10 dias se eu comer na sequência. O que eu faço? Quando ela chega, eu pego aquelas comidas todas prontas que ela já prepara e já coloca em potes
de porções de refeição, mais ou menos. Esses potinhos que eu vou mostrar, deixa eu mostrar pra ele. Quando ela prepara ou quando a gente prepara a comida, a gente já coloca nesses potinhos aqui, ó. Que eles são mais ou menos uma porção que a gente come aqui em 4, 2 adultos e 2 crianças. Uma lasanha, ela já monta a lasanha aqui dentro. Então fica super prático, porque quando eu precisar descongelar, eu descongelo para aquela refeição. Também é bom já acabar de cozinhar e colocar dentro desses recipientes, porque eles resfriam mais rápido. E aí eles podem ir para a geladeira e para o congelador mais rápido. Já falo sobre o congelamento também. Esses potinhos aqui são da IKEA, tá? São os melhores que eu achei, são da IKEA, são super baratinhos da IKEA, eles são bons. E lógico que esse material, ele pode ir tanto pro congelador como pro micro-ondas, né? Vocês têm que conferir aí. Se vocês não encontram... O vidro é a melhor opção, tá? Se vocês não encontram de vidro, vocês podem conseguir plásticos, mas os de plástico de preferência deem que sejam pelo menos BPA free, porque plástico em contato com alimento nunca é a melhor opção, né? Mas eu também tenho alguns de plástico, porque eu não tenho todos de vidro, eu comprei errado esses dias online. Então, mas isso aqui eu amo, tá? E já tem uma medida bem boa. Já faz os alimentos, já armazena aqui as tampas, veda bem isso aqui, veda super bem. A gente já armazena essas comidas, então, pra ficarem na geladeira só o que a gente come nos próximos 2, no máximo 3 dias. O resto já vai pro freezer e a gente vai tirando conforme a gente vai comendo. E aí, uma pergunta que já me fizeram também sobre congelamento de alimentos. Ah, mas não perde os nutrientes? Mesmo na geladeira, as pessoas perguntam. Congelar ou deixar na geladeira se não perde nutrientes? E sim, vai perder um pouquinho dos nutrientes se tu colocar na geladeira, se não é super fresco. Também vai perder um pouco de nutrientes se tu botar no congelador e tu congelar. Diminui um pouco a quantidade de nutrientes, mas é muito diferente diminuir a quantidade de nutrientes do que não ter mais nutrientes. Tem gente que, não vou congelar porque perde nutrientes, não dá. E não é bem assim, gente. A própria comida que a gente compra do supermercado, que não vem fresca, foi colhida direto, o tomate que não saiu ali da planta direto pro nosso prato, já perdeu nutriente também. Só que a gente não pode noiar nesse ponto, né? Porque a gente não tem como ter esse controle todo. Se você tem a possibilidade de ter sua própria horta, de recolher sua comida na hora, de preparar ela na hora e ter super fresca e você tem esse tempo, então esse vídeo nem é pra você. Porque, lógico que se você tem essa possibilidade, tem essa disponibilidade, ótimo pra você, ótimo pra sua família. Mas tô falando aqui da realidade, eu acho que da maioria das pessoas que não tem esse tempo, né? E que não acaba perdendo tanto. Às vezes a gente faz um super away, um super estresse pra não fazer aquilo, porque não adianta, porque vai perder nutrientes, então não vou fazer. Só que daí o que tu tá comendo no lugar disso? Daí tá comendo uma comida pronta, congelada, uma pizza de supermercado? Não tem nem comparação o que a minha comida tem de nutrientes com uma pizza de supermercado, entendeu o raciocínio? Então tudo depende de qual é o teu custo pra isso, né? Então, perde um pouquinho? Perde. Eu vou deixar de fazer? Não vou, porque pra mim tá funcionando assim, eu consigo me alimentar bem saudável e a minha família também na maioria das refeições. Se perder um pouco dos nutrientes, paciência, faz parte da vida, né? E aí, agora eu quero falar um pouquinho sobre congelamento e descongelamento de alimentos. Como eu mostrei pra vocês, a gente faz nesses potinhos aqui. O ideal, tá? O recomendado é que logo que se faça a comida, já se coloque, quando ela começa a baixar a temperatura, já colocar em potes separados para que ela esfrie o mais rápido possível, fique menos tempo possível na temperatura ambiente. Então já colocar em potes separados e na sequência já colocar na geladeira. Só que se tu colocar na geladeira logo, ou tampar logo, provavelmente vai dar aquela... A tampa vai ficar com bastante vapor, né? O ideal é deixar esfriar um pouco para sair aquele excesso de vapor. Quando ela chegar próximo à temperatura ambiente, aí tapa para colocar na geladeira. Então isso de esperar um pouquinho, sair aquela fumaça inicial lá, baixar um pouquinho a temperatura, já ajuda a não ficar com aquela água acumulada que pode deixar a comida aguada depois, tá? Aí assim que tiver em temperatura ambiente ou próxima disso, seja colocando na geladeira logo, seja esperando um pouquinho para colocar, só tenta evitar não deixar mais de 1 hora, 2 fora da geladeira por causa dessa questão toda das bactérias que a gente falou e do tempo de segurança aí, né? Aliás, esses tempos eles variam também de recomendação para outra. Aqui no Reino Unido, pelas normas, as recomendações que eu vi daqui, eles falam em até 2 dias dentro da geladeira só, no geral, assim. Então, né, talvez eles são um pouco mais cautelosos com isso. Mas aí coloquei as recomendações do que eu encontrei do Brasil também. Então, esperar sair essa fumacinha toda pra fechar os alimentos. E aí já dividir em
em porções de refeição e aí eu coloco no congelador. Na hora de descongelar, que muitas pessoas me perguntaram também, eu descongelo no micro-ondas na maioria das vezes. Fui pesquisar as recomendações com relação a isso, porque eu pensei, algumas pessoas às vezes não tem micro-ondas, algumas pessoas me disseram que não funciona quando elas colocam no micro-ondas. Então, fui pesquisar o que as normas falavam disso, apesar da gente já ter esse hábito de fazer dessa maneira. E o que as recomendações falam? As recomendações falam que o mais adequado é deixar a comida ir do congelador, que é aquela temperatura bem baixa, para a geladeira, de preferência um dia antes, né? Porque ela tem esse tempo de descongelar na geladeira, porque ele não vai passar da temperatura da geladeira, passar de 8 graus, se eu não me engano, que é a temperatura de segurança. Então ela não vai chegar na temperatura ambiente se ela tá descongelando dentro da geladeira. Então ela continua segura. E aí, depois que ela estiver na geladeira, comer é o mesmo prazo de antes. Aí, se ela foi congelada direto depois de pronta, ela tem aí 2-3 dias de duração se ela foi descongelada na geladeira. Quando ela é descongelada no micro-ondas, que é o que eu geralmente faço, primeiro, tem que ter uma função de descongelamento do micro-ondas. Não coloca no micro-ondas ligar, porque daí sim vai dar ruim. Vai dar ruim, que vai ficar aguado, vai aquecer de maneira desuniforme ali pelo alimento e começa a liberar muita água e um lugar tá cozido, o outro tá congelado, fica um desastre. Não tenta fazer só no micro-ondas direto. Tem que ter a função de descongelar no micro-ondas ou então potências baixas para pesquisar. Eu não sei como fazer porque os meus micro-ondas sempre tiveram essa função de descongelar e sempre funcionou muito bem. E aí a questão de descongelar no micro-ondas, o ideal é que você descongele e consuma daí toda aquela porção na mesma refeição. Porque como ela já passou para a temperatura ambiente de novo, se você voltar para a geladeira dela, desce de novo para a temperatura, ela fica mais esse tempo aí em temperatura ambiente, que vai somando, né, com o tempo anterior. Enfim, o ideal é fazer assim. Muitas vezes a gente descongela e sobra alguma coisa, ou às vezes ainda deixo pro dia seguinte, porque não chega a ficar muito tempo nessa função, tá? Pra mim tá funcionando bem assim. Com relação ao gosto, eu nunca descongelo na geladeira, então eu não sei dizer como é que fica o gosto da comida descongelando na geladeira. Mas descongelando essas comidas que eu faço, que não incluem legumes, não inclui arroz, não inclui massa, que são coisas que ficam mais aguadas, descongelando essas no micro-ondas na função de descongelamento do micro-ondas, ficam perfeitas. Não fica com excesso de água, então ficam ótimas. A história da tampinha, de não ter o vapor na tampa, também não ajuda a não ter essa água. Aliás, quando eu ponho pra descongelar isso aqui, eu tiro a tampa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sem tampa. Coloco assim lá, descongelo, a gente come. Quando a gente vai comer, aí eu faço a salada junto, pego essa porção, às vezes complemento com arroz, com uma batata, com alguma coisa assim, e tá pronto. Tá pronto o nosso dia a dia. Mais um cuidado adicional que eu acho que vale ressaltar é pra não congelar mais de uma vez o mesmo alimento, tá? Por segurança, a gente só congela depois que o alimento for cozido e não recongela o mesmo alimento. Bom, então eu acho que é isso. Vou mostrar pra vocês o que é o nosso planejamento dessa semana, o que tem de comida nessa semana, só pra vocês terem uma ideia como é que isso tá distribuído. Aqui temos lombo com molho de laranja, maravilhoso. Isso é tilápia com molho de coentro. Isso aqui é moqueca, também é moqueca. Isso é frango com alcaparras. É molho de vinho esse, Liliana? É, vinho branco. Com molho de vinho branco. Esse também, ó, as porções separadinhas. E esse aqui esses dois é carne de panela com batata e cenoura. Pronto, tá prontinho pra ir pra geladeira e pro freezer. Tem um vídeo que eu fiz com o que a gente come num dia, pra vocês entenderem mais ou menos, acho que ilustra bem, complementa bem esse aqui, que tem a montagem dos pratos, o que as crianças comem também. É só um exemplo, né? Outros dias variam, claro, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha deixado um pouco as informações claras pra vocês entenderem e conseguirem se planejar. Se ficarem com alguma dúvida, comentem aqui nos comentários que eu tento responder. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas dizendo que começaram, mesmo só nos meus compartilhamentos rápidos do Insta lá, mostrando nossas marmitas sem falar muita coisa. Muitas pessoas falaram que se inspiraram, começaram a montar marmitas e fazer comida mais saudável, comer mais em casa por causa disso, e eu espero que esse vídeo também ajude e inspire vocês aí pro planejamento de vocês, para adicionar praticidade e comidas saudáveis pro dia a dia, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar e de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!